Olá pessoal, tudo certo com vocês? A nossa aula de matemática do nono ano hoje é uma continuação daquela primeira aula de 2 semanas atrás, que a gente falava sobre radiciação. Hoje nós vamos falar sobre as operações que nós podemos fazer com os radicais. E essas operações, quais são essas? São as 4 operações que todo mundo já conhece. É a adição, subtração, multiplicação e a divisão. Todas as operações nós podemos fazer resolvendo com os radicais. Então, pessoal, essa aula de hoje, a nossa videoaula de hoje é só de resolução de exercício. Se alguém tiver dúvida com relação à teoria, tá tudo explicadinho na apresentação de slide que eu mandei junto para vocês também, e também tá tudo no livro de vocês na página 164. Então, aqui na aula eu separei alguns exercícios esses que estão na página 165. E são os mesmos exercícios que vocês têm que me entregar. Resolver, tirar foto e entregar. São apenas 4 exercícios da página 165. Mas todos eles, a resolução é grande. Eu vou fazer alguns aqui junto com vocês como exemplo e como explicação. Quem me enviar só com a resposta final, tirar a foto lá do livro só com a resposta final, eu não vou aceitar. Já tive alguns problemas com isso semana passada. O pessoal que me enviou só copiou e colocou resposta, eu não aceitei, pedi para fazer de novo. Os que fizeram de novo com a resolução, com o raciocínio e me entregaram, eu não aceitei. Quem me entregou só aquele lá com a resposta é a mesma coisa que não ter feito, pessoal. Porque eu tenho que ser justo com todo mundo. Não posso aceitar uma pessoa que fez conta e dar o mesmo valor da pessoa que fez conta porque não entregou conta. Quem não entregou conta é a mesma coisa que não ter entregado. E sempre que tiver dúvida, pessoal, não está conseguindo fazer, pode entrar em contato comigo, pode me mandar mensagem. Pessoal, para agilizar a nossa aula e não ficar uma aula muito cansativa, os números grandes que precisavam de fatoração eu já trouxe aqui junto para vocês, aqui já resolvido no cantinho. Então vamos lá. Exercício número 1, letra D, lá da página 165, dos exercícios que vocês têm que me entregar. Simplifique. Raiz quadrada de 1188 menos raiz cúbica de 891 mais 2 vezes raiz quarta de 2673. Ó, pessoal, que nem eu falei, já trouxe aqui fatoradinho os 3 radicandos para agilizar a nossa aula. 1188. Divide por 2, depois divide por 2 de novo, por 3, por 3, por 3 e no final por 11. E vamos nos atentar, pessoal. Aqui, ó, qual que é o índice dessa raiz? É uma raiz quadrada. Quando não tem nada, é 2. Então, quando eu for separar os termos da fatoração, eu sempre pego ele de 2 em 2. 2 formando 2 ao quadrado e 2 aqui formando 3 ao quadrado. Esses aqui que ficaram sozinhos não tem problema. Vamos reescrever aqui na forma um pouco mais simplificada. Raiz de era 1188, agora ficou 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 vezes 11, que é o resultado da nossa fatoração, menos raiz cúbica de 891. Fatorei 891, dividi por 3, por 3, por 3, por 3 novamente e no final por 11. Lembra, pessoal? Raiz cúbica, eu separo os fatores aqui de 3 em 3. Juntei 3 que formou 3 ao cubo, esse aqui ficou sozinho, esse ficou sozinho, não tem problema. Então aqui ficou 3 ao cubo vezes 3 vezes 11. E por último aqui, mais, já tem um 2 aqui na frente da raiz, não podemos esquecer dele, 2 vezes raiz quarta de 2.673. Já faturei ele aqui no cantinho, dividi por 3, 3, 3, 3, 3 e no final por 11. Como é uma raiz quarta, nós temos que juntar os fatores de 4 a 4. Que ó, tem 4, 3. Então nós podemos juntar e formar um 3 a quarta. Esse 3 vezes 11 ficou sozinho, novamente não tem problema. 3 a quarta vezes 3 vezes 11. Fatoramos e já reescrevemos essa nossa equação daqui de cima. Vamos ver o que a gente consegue simplificar agora. Uma raiz quadrada e tem um 2 ao quadrado dentro dela. Lembra que eu posso cancelar aqui com a raiz e jogar esse 2 para fora?
Mesma coisa eu posso fazer com o 3. Então, aqui nessa raiz vai ficar 2 vezes 3, que eu tirei o 2 para fora e tirei o 3 também. Raiz de 3 vezes 11. Raiz quadrada de 3 vezes 11. Menos. Raiz cúbica, tem um 3 ao cubo dentro. Corto aqui e tiro para fora. 3 raiz cúbica. Esses aqui que não tem o índice é apenas 1. Eu não posso cortar. Fica novamente 3 vezes 11 dentro. Mais. Já tem um 2 aqui fora, pessoal. Não podemos esquecer dele. Aqui tem algum índice elevado à quarta potência para a gente cortar com a raiz quarta? Tem, o 3. Ó. Então, esse 3 já vai para fora. 2 vezes 3 vezes raiz quarta de 3 vezes 11. Agora, nós podemos multiplicar os números que estão aqui fora e os números que estão aqui dentro. 2 vezes 3, 6. Raiz quadrada de 3 vezes 11, 33. Menos. Aqui só tem o 3, então mantém o 3. Raiz cúbica de 3 vezes 11, 33. Mais 2 vezes 3, 6. Raiz quarta também de 33. Isso aqui foi o que nós encontramos, pessoal. Tem alguma forma de simplificar ainda mais essa equação além disso? Infelizmente não. Por mais que os radicandos são iguais, ó, os radicandos são 33, eles são iguais. Porém, os índices das raízes, ó, eles são todos diferentes. Então, como os índices das raízes são diferentes, nós não podemos fazer mais nada. Então, a nossa resposta final é realmente essa. 6 raiz de 33 menos 3 raiz cúbica de 33 mais 6 raiz quarta de 33. Tá vendo, pessoal? Resolvemos, simplificamos, saindo desses números grandes, chegamos numa versão mais simplificada, mas não tem como a gente passar além disso. Então, às vezes, não se assustem. Alguns resultados desses exercícios, às vezes, vão ficar dessa maneira mesmo. Não vai dar um número bonitinho, inteiro, às vezes vai ficar um número quebrado, ou às vezes vai ficar uma raiz que é irredutível, a gente não consegue simplificar. Tranquilo, pessoal? O exercício número 1. Vamos pular aqui agora para o exercício 2. Vamos fazer a letra D do exercício 2. Raiz quarta de 16 vezes raiz quarta de 9 dividido por raiz quarta de 3. Pessoal, multiplicação e divisão agora. Muito importante, nós só podemos multiplicar e dividir se as raízes tiverem o mesmo índice. Todas aqui, ó, são raízes quartas, que têm o índice 4. Então, nós podemos juntar todos eles numa raiz só e resolver a conta. Vai ficar uma raiz quarta de 16 vezes 9 dividido por 3. Aqui, pessoal, como é uma multiplicação e uma divisão, não importa se você fizer a multiplicação aqui primeiro ou a divisão aqui primeiro. Tanto faz, dá o mesmo resultado. Vamos resolver a divisão aqui primeiro. 9 dividido por 3, sobra 3, que multiplica o 16. 16 vezes 3 dá 48. Então, eu vou reescrever aqui no começo. Fazendo a multiplicação e a divisão, encontramos raiz quarta de 48. Tá certo, já resolvemos a parte da multiplicação e da divisão. Será que a gente fatorar, a gente consegue simplificar aqui ainda mais essa raiz quarta de 48? Vamos fatorar o 48. 48 dividido por 2, 24. Que divido por 2 de novo, dá 12. Divido por 2 de novo, 6. Divido por 2 dá 3. E agora o 3 só é divisível por 3, que dá 1. Terminamos aqui. Ó, pessoal, qual que é o índice? É uma raiz quarta. Vamos tentar agrupar os fatores aqui de 4 a 4. 1, 2, 3, 4. Opa, tenho 4, 2. 4 vezes o número 2. Aqui vai ficar 2 a quarta. E o 3 é uma vez só. Então, reescrevendo aqui, ó, raiz quarta de 2 a quarta vezes 3. Ó, 2 a quarta, raiz quarta. Os índices são iguais. Eu posso cortar e mandar para fora. Então, aqui chegamos ao resultado final, que é 2 vezes raiz de 3. Essa é a maior simplificação que a gente consegue saindo dessa conta aqui da letra D. Tranquilo, pessoal? Ó, pessoal, e sempre lembrando, se alguém quiser tentar fazer o exercício sozinho primeiro
e depois conferir a resolução que a gente está fazendo aqui junto, pausa o vídeo, tenta resolver e depois confere, certo? Então agora peguei também um exemplo do exercício 3, ó, a letra C. Lembrando todos da página 165. Esse exercício C nos pede qual o volume do paralelepípedo. Ele nos deu a figura do paralelepípedo, o comprimento, a largura e a altura. E como é que a gente calcula o volume? Lembra, pessoal, que o volume é a multiplicação das três arestas, do comprimento, da largura e da altura. Então a nossa conta será 4 vezes raiz quadrada de 6 vezes 5 raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 15. Uma multiplicação, pessoal. Então, nós vamos fazer parecido aqui com o exercício 2. Como é uma multiplicação, só que aqui não tinha um elemento fora da raiz. Aqui nós temos os radicandos e alguns elementos fora da raiz. Quando é multiplicado dessa maneira, o que está do lado de fora multiplica com o que está do lado de fora e o que está do lado de dentro multiplica com o que está do lado de dentro. Lembrando, nós podemos fazer isso porque todos os índices aqui da raiz são 2. Então, como os índices são 2, possuem o mesmo índice, eu consigo resolver. Então, vai ficar assim. Vou pegar os termos que estão fora. O 4, o 5 e aqui que não tem nada na frente é 1. Então, é 4 vezes 5 vezes 1. Fechei o parênteses. E agora eu vou multiplicar dentro das raízes. Raiz quadrada, o índice aqui vai ser 2, não precisa colocar. 6 vezes 2 vezes 15. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 1, 20. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 15, 15 vezes 12. Dá 10, sobra 1, 3. Mais 5, 1, 180. Então, esses três números multiplicados, 180. Então, nós encontramos 20 vezes raiz quadrada de 180. 180, será que a gente consegue fatorar o 180? Vamos tentar. 180. Divido ele por 2, que dá 90. Divido ele por 2 novamente, 45. 45 não dá por 2, por 3. 15, que dá por 3 novamente, 5. Agora o 5 nós só podemos dividir por 5, que aí dá 1. Encerramos aqui. Ó, pessoal, fiquei um pouquinho sem espaço aqui, mas raiz quadrada, vamos agrupar de 2 em 2. Encontramos um 2 ao quadrado e aqui nós encontramos um 3 ao quadrado. Então, vamos reescrever aqui. 20 vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes o 5 que ficou sozinho aqui. Ó, pessoal, o 2 ao quadrado consigo cortar e tirar para fora. O 3 ao quadrado também consigo cortar e tirar para fora. Então, aqui vai ficar o 20, que já está do lado de fora da raiz quadrada, vezes o 2 e vezes o 3, que nós simplificamos e tiramos da raiz quadrada, vezes raiz quadrada que ficou lá dentro, só o 5. Então, agora, pessoal, só nós resolvemos essa multiplicação para chegar no resultado final. 20 vezes 2, 40. 40 vezes 3 dá 120. Então, 120 que multiplica a raiz quadrada de 5, porque a raiz quadrada de 5 nós não conseguimos multiplicar mais. O resultado da letra C do exercício 3 fica assim, 120 que multiplica a raiz quadrada de 5. Certo, pessoal? Tranquilo? Então, para nós encerrarmos a nossa aula, eu trouxe o exercício 4. Esse exercício 4 ele não tem letras A, B, C, D, é só ele. Então eu vou só começar ele, só para servir de exemplo e dar uma explicaçãozinha para vocês continuarem. Vou fazer simplesmente essa raiz primeira aqui, ó, que é a raiz cúbica de 351, para poder ajudar vocês. Então, pessoal, 351, já fatorei aqui do lado, ó. 351 dividido por 3, deu 117, que eu dividi por 3, novamente, 39, dividi por 3, que deu 13, o 13 é um número primo, só consigo dividir por próprio 13.
Tá certo, tranquilo. E como é uma raiz cúbica, consegui encontrar aqui, ó, 3 vezes o número 3, que fica um 3 ao cubo. Então vamos reescrever aqui agora o termo. Raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 13. Certo, pessoal? Aqui, 3 ao cubo, consigo simplificar e jogar para o lado de fora. Então, esse termo nós encontramos 3 vezes raiz cúbica de 13. No enunciado do exercício, ele nos pede, ó, considere que toda vez que você encontrar raiz cúbica de 3, você vai substituir por A. A hora que você encontrar raiz quarta de 2, você vai substituir por B. E a hora que você encontrar raiz quinta de 2, você vai substituir por C. Algum desses termos está aqui nessa raiz que nós encontramos, que é essa primeira parte aqui? Tem, ó, o termo A. Nós encontramos uma raiz cúbica de 3. Que aqui, pessoal, eu digitei errado, ó. Tô vendo que tá errado, vocês me desculpem. Aqui, ó, cancela aqui, o A é igual a raiz cúbica de 13, que é exatamente o termo que nós encontramos aqui. Então, se o A vale raiz cúbica de 13, então vocês podem substituir aqui. Então, aqui vai ficar 3 vezes A. Então, o primeiro termo aqui nós já encontramos, é 3 vezes A. Nós temos que encontrar esses outros dois para poder marcar a alternativa correta. Só com um 3 vezes A você já consegue excluir várias alternativas que tem aí no exercício. Mas temos que resolver esses dois aqui para continuar o resto. Sempre tentando, pessoal, digitei aqui errado, ó. Não é raiz cúbica de 13, é raiz cúbica de 13, que é a simplificação que nós vamos encontrar aqui para substituir pelo A. Então, esse primeiro termo deu 3 vezes A. Temos só que encontrar o segundo e o terceiro para encontrar a resposta correta. Pessoal, esse é um assunto que é um pouquinho complicado. As resoluções dos exercícios, que nem eu falei, dão grandes mesmo. Você pode ver que as fatorações são compridas. Nós temos os outros exercícios aqui que são extensos. Algumas resoluções não caberão no livro. Podem resolver no caderno e me mandar, porque, que nem eu falei anteriormente, só vou aceitar exercícios com resolução, com conta. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, podem me mandar mensagem e um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.